ensinando. E os que deram ouvidos eram curados também. Até os que não davam também, não é? A cura divina, ela é um mistério passageiro. É indispensável, porque é importante que tenhamos saúde, mas é passageiro. Eu quero até ler aqui uma parte sobre esse assunto da lamentação que Jesus fez sobre as pessoas curadas, mas sem alicerce na palavra. Aqui no capítulo 9 de Mateus, vamos ver o que diz essa palavra. Mateus 9, capítulo 4, você, vamos avaliar bem a palavra dele, do Senhor. O Evangelho de Mateus. Vamos até orar, vamos meditar nessa boa palavra aqui. Para os irmãos juntos, nós ler juntos esta palavra do Senhor, nosso amado Deus. Deus é bom, aleluia, glória a Deus. Encontraram? Capítulo 9, versículo 35, 36. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Encontraram? Amém. Vamos até ler esse versículo, né? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Mas estavam curados. Mas a instrução, na avaliação de Cristo, estava longe. Aí ele disse, então disse ao seu discípulo, ao seu discípulo, Seara realmente é grande, mas poucos são ceifeiros. Rogai, pois, o Senhor da Seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Sua seara é o campo, né? Campo no sentido geral. Então ele teve grande compaixão das pessoas curadas. Aleluia. Mas desgarradas, sem noção do que ele estava ensinando. Sendo o ministério de Cristo, em primeiro lugar, é indicar a pessoa o reino de Deus e também instruí-la para que ele compreenda e viva. Todos estavam curados, mas estavam sem noção, e ele teve grande compaixão do povo. A cura, mas não tinha a instrução, a raiz do reino do Evangelho. Por isso que nós vemos o primeiro mandamento. E ele, a palavra que ele andava ensinando. O que ele ensinava? O que Jesus mandou ensinar? O Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, da graça. É conhecido hoje como propriedade pessoal. O que é propriedade pessoal? É ensinar a igreja que cada pessoa ela tem a revelação de Deus em si, nela mesma, até que ela chegue à conclusão que ela possa caminhar só. Caminhar só quer dizer, ela tem o direito de orar direto e Deus receber. Porque é ensinado o reino de Deus com respeito a ministério pessoal. Todos nós temos esse direito de... Por quê? Porque cada uma alma, ela não vai ao reino de Deus pendurada em outra alma, ela vai nas suas próprias seguranças que Deus dá, os seus próprios, sua própria honra. Vamos já orar, depois nós vamos ainda fazer mais comentários sobre esses assuntos tão importantes do aprendizado.
O aprendizado ele é a palavra completa na vida de cada membro. O tempo para perceber, nós vamos orar. Senhor, nosso amado Deus, estamos aqui, meu Deus, meu Pai, te agradecendo, Senhor, pedindo também, meu Deus, que venha, Senhor, cada momento, meu Deus, meu Pai, na virtude da tua palavra divina, nos esclarecendo, cada momento a mais, Senhor, com a tua santa e gloriosa palavra, que permanece, ó grande Deus, para sempre. Amém. Vamos até já complementando aqui, em Gálatas capítulo 6, 4, que diz a palavra de Deus, para mim e para nós, a palavra de edificação pessoal, todos nós. Quando Jesus disse que derramaria do Espírito Santo, ele fala de meus servos, meus velhos, minhas velhas, meus servos, minhas servas e meus jovens. Não é assim? Esse derramamento para todos, de uma maneira geral. Então, por isso que Jesus, o Senhor da Glória, nos beneficia e Ele é dentro de cada momento. Nós sentimos esse ministério, é conhecido na Bíblia e na prática como ministério pessoal. O ministério pessoal é a pessoa que ela tem de Deus, o revestimento que ela tem de liberdade direta com Deus, para comentar com o seu próximo. Aqui no capítulo 6 da Epístola dos Gálatas, veja o que está referindo a palavra de Deus. Capítulo 6, 4. Vou ler só esse versículo. Pode ler, irmão Flávio, se não encontrou. Capítulo 6, verso 4. Aprove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. E não no outro. Versículo-chave da palavra. Por quê? Porque é um testemunho que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Mas essa questão de Deus não fazer acepção de pessoas é na prática. Não é na teoria, é na prática. Porque é o momento de cada um de nós sentirmos o que é de Deus. Consolados. Consolados por meio do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Os irmãos podem avaliar quando João pregava, os apóstolos pregavam, ele levava a palavra para a igreja de uma maneira padrão e bem firmada na palavra. Olha o que diz em 1 João, capítulo 2, 20, a palavra de Deus. Diz que é bom nós estar sempre meditando. A Epístola de João, capítulo 2, versículo 20. Ele generalizava a igreja, falava com toda a igreja e explicava a posição da igreja, que aquilo que a igreja tinha e aquilo que hoje a igreja tem. Epístola de João, capítulo 2, versículo 20 e o 27 também. São os textos, os contextos da boa palavra de Deus. Encontraram? Dá para a irmã ler? Disseram que, pois, os judeus... Capítulo Epístola de João. Epístola de João, capítulo 2, 20. É a epístola. Eu sei que era... A Bíblia é a nossa defesa da fé, é a nossa regra de fé, é a nossa segurança da fé, é uma realidade nisso. Pode ler, por favor. Só ler? Do 20 até quando? Só o 20. Só o 20. E vós tendes a unção e sabeis tudo. E versículo 27. 7. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Isso. É só prestarmos atenção e crer na palavra. Nós estamos enquadrados nessa época, conhecido como ministério pessoal. Ministério para que não haja diminuição ou acréscimo. Esse ministério pessoal,
registrado em toda a Bíblia, principalmente olhando no Novo Testamento, é um ministério que ela não traz interpretação diminutiva. Só porque esse ministério pessoal, ele aplica em nós tantas bênçãos que não é possível contar. Não é possível enumerar as bênçãos. Não dá para. Até em nossas orações, nós temos que pedir e agradecer por tantas bênçãos que não é possível. Não é possível você mencionar, Deus fez isso, é impossível. A Bíblia fala isso, que as bênçãos são tantas que são todas. Por causa do que nesta unção está em Efésios capítulo 1, 3, pode avaliar isso, se não quiser ler. Efésios capítulo 1, versículo 3. Então a gente não pode usar uma expressão redutiva de 2, 3 bênçãos ou uma ou mais. Não tem como. Por que não tem como? Porque são todas. São mais de 35 mil promessas. Efésios capítulo 1, versículo 3. Pastor? Pode. Bendito é o Deus, nosso Pai, Senhor, Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos, e espirituais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. São muitas vitórias. Se acalma todas. Muitas vezes. Todas as vitórias. E às vezes a pessoa fica tão impressionada que ela não aceita Cristo, mas se ela não estudar a palavra na oração, no mistério da própria palavra, ela não desfruta daquilo que a Bíblia mostra. Ela fica mais pendurada em uma religiosidade. Ela fica mais pendurada em um sacrifício. Sacrifício não sei para quê, porque acontece. A pessoa tira muitos exemplos do Antigo Testamento, mas mesmo no Antigo Testamento está escrito que o sacrifício para Deus é um coração quebrantado, o espírito contrito, quebrantado, não desprezará o Deus. Parece que é Salmo 51, 17. E no Salmo 121, assim está escrito no versículo 6: o Senhor te livrará de todo mal. É desse contexto, para nos consolar, que não existe algo melhor de seguir a Cristo, irmãos e irmãs, que você tem um consolo próprio, o consolo próprio, o consolo pessoal, que nos leva a uma boa conduta, como sempre tenho comentado, com Deus, conosco e com o próximo. Temos que estar sempre agradecido e agradecendo a Deus. Por isso que o salmista disse, já tivemos comentário que 11 mil cairão do teu lado, dos dois lados, né? E mais 1.000. Então 10 mil com mais 1.000, e não é apenas uma ironia, é uma verdade. Mas tu não serás ungido. Só nesse versículo encontramos todas as bênçãos. 11 mil só no versículo, Salmo de número 91, versículo 7, encontramos 11 mil bênçãos. Mas por onde começam os comentários do salmista e na lista do Espírito Santo? Começa pelo primeiro versículo. A pessoa que está habitada onde? Aquele que habita tem todo tipo de bênção. Todos, no sentido geral. Quando nós vamos conviver conosco mesmo, com o próximo, fica tudo melhor. Na tolerância, na esperança, tudo fica mais convivido com isso. Nós vamos comentar aqui num texto sobre a vinda de Cristo e a finalidade, que são todas. Os irmãos vão me ajudando aí, irmão Fábio, a Laércia, a irmã Ivone, os irmãos aí, as irmãs, porque o trabalho é nosso. Foi Deus que nos deu, não foi? Sim. E a gente eu não me sinto bem em trabalhar só. Sinto bem em trabalhar com companheiros entre homens e mulheres. Sempre foi assim. A obra de Deus, ela floresce quando você disponibiliza de não trabalhar só. Não achar que é somente você estar na frente, mas
em cooperação com os companheiros, companheiras. Todos participar, né? Precisam porque o Espírito Santo é um, não tem dois. E Deus não faz acepção de pessoas. Ele, na prática, você desejou, encha do Espírito. É uma realidade. Já leva a palavra já diretamente na instrução. Desejou a palavra, se desejou sentir o efeito da palavra. Se alguém não sabe ler, procure ter a profissão de ouvi-la. Ouvir a palavra. E outra coisa, irmão, nós estamos num tempo, todo o tempo foi perigoso, mas nós estamos vendo um mau resultado muito grande na vida de pessoas que não lê a palavra ou não escutam. Geralmente está havendo muita debilitação mental, muito enfraquecimento mental, muito esquecimento. Percebo isso. Dá para se perceber. Na minha época, quando eu era mais jovem, quando eu estava na cidade, lá em Minas Gerais, não era assim. Não. Não era, no começo da igreja não era assim. Hoje você percebe mesmo. Então, muitas pessoas, quando ela fica numa idade muito avançada, ao invés dela sentir o resultado de uma mente renovada, não, caducando as veias minúsculas, elas vão se amortecendo e as pessoas vão ficando esquecidas de uma maneira praticamente generalizada, ficam revoltadas, ficam sem ter noção do que está falando, são realidades. Tem pessoas que a gente às vezes leva a ceia, nem dá não pode mais andar a ceia, porque ela não sabe o que está fazendo mais. Só vai, ora, faz a visita, porque ela já não tem mais discernimento entre o certo e o errado. E segundo o que a Bíblia nos ensina, e a prática e também a medicina, até a medicina, expressa que a leitura faz muito bem para a mente. As pessoas, e João, quando escreveu o Apocalipse, ele já estava mais ou menos com 96 anos, quase 100, sabia? Quase 100 anos. Os apóstolos Pedro, Paulo, João, muitos deles morreram aproximadamente com 100 anos. E Paulo, parece que ele morreu mais ou menos de 100 anos para mais de 100 anos, Paulo. Duravam mais, né, pastor? É a leitura. Paulo era escritor, Paulo era teólogo, Paulo era poliglota, Paulo falava muitos idiomas. E ele aproveitou toda aquela sabedoria dele na área secular, apoiado na área celestial, na área espiritual. É uma realidade nisso, então nós precisamos muito. E também a pessoa que lê e crê, ela tem uma possibilidade de falar diretamente com Deus melhor. Tem a mente aberta também, né? Tem a mente aberta e tem definição. Às vezes, por isso que eu vou usar a defesa da fé. Às vezes a pessoa, ela diz assim, tem uma visão. Ela viu as coisas de Deus. Só que ela expressa que ela questionou, que ela foi lá, mas não quer mais voltar. Irmãos, quem vai lá na visão não tem desejo de questionar nada. Não funciona nada. Eu estava comentando com a minha esposa, não foi? Não é aqui? Não foi isso? As visões que a gente tem, são muitas com experiência própria. Às vezes você está indo num local, tem aquela visão de Deus e sonha. Um pai de sonho. Você está indo no meio daquela chuva tão forte e você está assim, sempre junto. Andando no meio da chuva sem olhar. Essas visões, só que você não questiona, Deus, eu poderia ficar aqui nesse lugar de conforto, e tem essa chuva e não me molha. Não preciso usar, não sei se como já tiver visão assim. Deus são constantes, são visões que trazem experiência. Só que a pessoa não lembra de pedir a Deus, me deixa eu aqui, não quero botar parada não. Porque essa visão, ela desvincula a consciência e leva para a inocência. São experiências próprias. Senão a gente fica, às vezes, oscilando, sem saber que tipo de visão ela teve, e questionou com Deus. Deus, eu não quero voltar. Não, depois que Deus leva na visão,
A Bíblia fala isso, que se você só se lembra que podia ter ficado lá, quando você desperta. Ai, Deus, podia ter me deixado lá. Mas no momento que você está vivendo uma visão de Deus, não há momentos para a consciência funcionar. Somente a inocência, porque é o modelo da igreja quando for arrebatado. Glória a Deus. E o Senhor diz pelo ministério de Joel e dos profetas: e terão visões e sonhos. Velhos terão visões, mancebos terão visões, velhos terão sonhos, e assim sucessivamente, em várias áreas, ou em todas as áreas, a pessoa ela é consolada. Então a gente já tem na prática o formato da vida eterna. Com Cristo, ela desvincula. Porque nós já tivemos um comentário que o bem e o mal, saber o bem e o mal, é um atributo. Atributo é isto. Deus, ele tem atributos morais e atributos exclusivos. Os atributos exclusivos de Deus são onipresença, onisciência, onipotência, unidade, supremacia, imutualidade. Ele não muda. Esses atributos só ele tem. E o outro atributo, que é exclusivamente só dele, é o atributo de saber o bem e o mal. Foi lá que a serpente feriu sobre o consciente do casal e depois o subconsciente. Levou lá para dentro, mais profundo, depois trouxe para mais revelado na hora. Porque já que ele mexeu nesta parte sensível, o subconsciente, e nós temos que ter muito cuidado com a mensagem subliminar, mensagem que vai lá dentro e ela começa a trabalhar naquela propriedade e você pensa que é verdade, na verdade é mentira. Aí o que aconteceu? Serás como Deus, sabendo o bem e sabendo o mal. Mas por que o adversário falou essa palavra? Porque é um só Deus. Só ele e Jesus, e Deus questionou isso com seu filho. No capítulo 3 de Gênesis, versículo 22, ele diz: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Agora, esses atributos de Deus é para ele unicamente. Agora, nós temos atributos de filhos, não temos? Quais são os atributos de filhos? São qualidades. O fruto do Espírito é paz, gozo, fé, longanimidade, benignidade, paz, temperança, que é o mesmo de domínio próprio. São atributos de Deus atribuídos a quem? A filhos, aos filhos de Deus. Ninguém pode testemunhar que é cheio do Espírito Santo se não tiver qualidades. Essa questão, a nossa emoção, muitas vezes, ela nos engana muito, não é? E as qualidades, está em Gálatas 5, 22 e 23 também. Que as nossas qualidades, elas nos testificam que somos portadores do atributo de Deus, do atributo do Pai liderado aos filhos. É uma realidade nessa palavra. Quem está compreendendo, porque precisamos aprender bem. E no aprendizado, que a pessoa faz? Os obreiros, nós oramos e Jesus cura. Mas primeiro, toda a mensagem ela é com base no aprendizado. Sempre foi. Quando Jesus estava iniciando o seu evangelho, ele pediu arrependimento. Foi isso? Tem em Mateus 4,17. Ele pediu arrependimento. Quando ele estava lá na cruz, ele pediu ao Pai que perdoasse os malfeitores. E em seguida ele perdoou e se arrependeu, não sabia o que faz. Exatamente.
Todo o trabalho de Cristo na cruz foi com base na palavra. Se os irmãos olharem bem, lá na cruz Jesus usou 7 frases. Ele usou 7 frases na cruz. Se ele não usasse aquelas 7 frases, o ministério de Cristo não concluía. Interessante, não é? Crucificado, ele usou 7 frases. Sofrendo, né, pastor? Conclusão da obra. Conclusão, a primeira frase que ele usou foi: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. A segunda frase foi: hoje estás comigo no paraíso, perdoado. Perdoando. Eles hoje mesmo estarão comigo. Hoje. Ele não tem hoje lá, tem só tem hoje. Não tem mesmo. Hoje mesmo, não está escrito hoje mesmo, porque Cristo naquela posição, como Cristo, ele estava no paraíso, mas como Jesus, ele estava na cruz. É a parte visível, é a parte que morre, foi a parte que morreu. Então as pessoas mataram Jesus, só que a unção ninguém mata. Por isso que a unção estava na cruz e estava no paraíso ao mesmo tempo. Mas Jesus estava na cruz, por isso que não tem a expressão mesmo. Porque a conclusão só poderia ser realizada quando ele ressuscitasse dentre os mortos. Por isso que ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. E ele não falou, ele não disse hoje mesmo. Porque quem estava no paraíso era a parte que não morre. Qual é a parte que não morre? Deus. A unção. A unção. E a parte que morre é a parte humana. Jesus morreu. Jesus, mas Cristo não. A gente usa na pregação: Cristo morreu por nós, Cristo nos salvou, Cristo morreu. Só que na doutrina da ciência bíblica tem essa expressão que ele explicou: não tem mais os homens que matar o corpo e não pode matar a alma, não faz nada com o espírito. São coisas científicas que é importante você não desprezar de maneira nenhuma. Isso é muito bom na palavra de Deus. E ele ensinava, mas depois que ele ensinava, ele não negava o ministério da cura divina. Todos recebiam e ele era em parte. Eles nem sabiam se era Jesus que estava curando, eles sabiam que era um profeta de Deus. Sabia disso? Foi difícil ele saber que ele estava acompanhando o Cristo. E outros nem descobriram que era Jesus. No capítulo 7 de Lucas, houve uma grande multidão, a história do filho de Naim, como nós sabemos, uma multidão alegre e outra triste. Mas quando houve a ressurreição, quem descobriu que era Jesus? Ninguém. A expressão deles foi essa. Um grande profeta levantou entre nós e Deus lhe deu seu povo. Quem era aquele profeta? Poderia ser Elias, na visão deles. Zacarias, um dos mortos, tinha ressuscitado. E assim sucessivamente o Jeremias. E ninguém sabia que era Jesus, irmãos. Porque é uma demonstração que você só conhece Jesus quando o Espírito de Deus, você está no lugar, o Espírito Santo, ele vem fazer morada. Também, pastor, o Senhor, ele nem se exaltou também, né? Por ser Senhor, né? Sim, mas o povo estava seguindo e não sabia que era Jesus. Não sabia. Por quê? Quando Jesus fez essa pergunta a Pedro, no capítulo 16, que é 12 em diante de Mateus, ele interrogou: quem diz o povo que eu sou? Você já leu? Sim. Alguns dizem que o senhor é Elias. Outros dizem... Um dos profetas. E tu, Pedro? Quem diz que eu sou? Só Pedro, na hora, vê aquela revelação de Deus. Mas é assim, quando a pessoa não sabe quem é Cristo, ele para a pessoa é apenas um a mais. E nada mais do que isto. E isso não é bom.
sempre comentando isso. O ensinamento é para que leve Cristo às pessoas, leva a salvação às pessoas. E depois do ensinamento, ele cura, sem acepção de pessoas. Ele cura porque os dons, além de ser gratuitos, eles são sem arrependimento. Sem limite também, sem arrependimento. Está em Romanos, capítulo 11, 29. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Mas em todos os momentos do nosso ministério, da nossa execução, primeiramente sempre foi o ministério da palavra de Deus. Depois a cura, os que creem, recebem. Também, né, pastor? Quando estava lendo que essa passagem de Mateus 4, o Senhor, ele poderia destruir Satanás no meio do deserto, sim ou não? Mas Sim. ele não destruiu, pastor, porque ele venceu Satanás através da palavra. Porque ele tem o poder de destruir, ele não tem o poder, pastor. Ele não destruiu ele. Ele Foi usou como através da exemplo. palavra, né? Ele nem orou, ele só aplicou a palavra. E a palavra que já estava escrita, né? Ele usou Deuteronômio capítulo 6, né? 13, Satanás também tentou Jesus com a palavra. mas invertida, irmãos. É a nossa preocupação. Então, por isso que nós temos que conhecer mesmo a palavra, porque a tentação, muitas das vezes, vem de fora, vem de dentro da palavra mesmo. A pessoa deturpa a palavra e faz você acreditar em heresia. Exatamente, ali é a feitiçaria. Sim. Ele pregou para Cristo o Salmo 91, né? Invertido. Salmo 91 invertido. Salmo 91 é uma declamação na Bíblia. Ela é uma declamação, declama a existência de Deus, a segurança de que está em Deus, mas não para usar invertido. Agora o Espiritismo usa o Salmo 91 todinho em forma de reza. Os romanos também usam. Ao contrário, né, pastor? O contrário. E a Bíblia, o contrário, é feitiçaria. É a nossa preocupação em ensinar. A pessoa tem o efeito da palavra na visão direta, ação direta. Aprendeu Cristo Salvador, ele veio salvar. A finalidade da sua vida, que é a nossa matéria, e também por comentários, é salvar, nos trazer a estrutura da palavra no momento exato. Também, pastor, antes, quando eu lembro, quando era menina, que eu fui criada com a minha madrinha, rapidamente vou falar, né? Eu sei que hoje é ensinamento. E assim, quando hoje eu conheço a palavra, verdadeiramente, como que é, né, que o Senhor, ele é lindo em nossa vida. Eu já falava, pastor, sem conhecer a palavra, porque eu era católica, tinha 6 para 7 anos. E falava assim para minha madrinha, né, porque na época era católica, né? E falava para ela assim, que Jesus, ele era lindo, sem saber que um dia eu estaria aqui, né? E agora eu lembro de tudo, né? Que eu falava assim, que Jesus, ele é lindo, não tem comparação, sem saber, sem conhecer a Sem palavra. saber, no fim, não é como diz Paulo, não é? Os E é certinho, gentios. né? Certinho. Paulo dizendo no capítulo 2 de Romanos, os gentios, sem conhecer a Deus, falava bem de Deus e no fim concluía a obra. E sem conhecer, já falava bem. Vamos para um quadro aqui sobre a finalidade que nós está vendo da vida de Cristo, mas esse quadro de Romanos, capítulo 8, 18, a seguir, a Epístola aos Romanos. Vamos, as irmãs sejam bem-vindas, as pessoas sejam bem-vindas, vocês sejam bem-vindos. Se for possível, puder fazer parceria de ler com a sua companheira de banco também, pode até ler a palavra, porque é lendo que nós crescemos mais, lendo e crendo é que crescemos mais em justiça. É lendo e crendo que cresçamos mais em justiça. Aqui no capítulo 8 da Epístola aos Romanos, a partir do versículo 18,
a finalidade de Cristo ela traz uma listagem bem esclarecida para os que esperam na sua vida. Que capítulo que é? Capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Os Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18. Claro que todo esse capítulo é muito. Esse livro de Romanos, irmãos, ele é tão profundo, ele é tão explicativo, ele é tão espiritual. E os maiores escritores da Bíblia, um dos mais divulgados da Bíblia, todos os escritores, estudiosos, homens de orações, mulheres, eles se dobram diante da carta dos Romanos. Tem a carta aos Romanos como leitura devocional, que traz uma explicação tão profunda que a pessoa fica totalmente bem esclarecida. Aqui diz o versículo 18, diz a palavra. Na minha Bíblia tem título, tem as primícias. Isso, as primícias do Espírito, ponto e vírgula. Esperança, intercessão, eleição. Não tem como a pessoa recusar de aprender que ela precisa ter certeza de salvação agora. Ela não pode deixar o contrário, que alguém faça isso ou aquilo, não. A salvação é agora. E para nós, irmão, fala do versículo 18 até o 20. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Veja bem, só aí por enquanto. Então, uma finalidade da vida de Cristo é justamente liberar a pessoa desse corpo, que nós temos comentado, desse corpo fraco, que não tem como desviar dessa fraqueza até que ele venha. Por quê? Porque houve a sujeição, a rejeição de Deus, a resistência de Deus, resistindo a Deus e sujeitando o inimigo. E esse pecado que veio hereditariamente nos trouxe essa fraqueza. E Paulo está referindo isso, que nós aguardamos a redenção, a libertação, a redenção do corpo, a libertação dos filhos de Deus, dos eleitos. Então, é uma esperança, ou é a esperança que ela está sempre viva. Nós devemos aceitar a Cristo Jesus e vivermos nessa esperança, porque Ele nos dá o Espírito Santo de paciência para ter a esperança. Essa esperança que venha futuramente já nos redimir. Às vezes a gente pergunta assim, Glória a Deus. pergunta, devemos servir a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele faz? Pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Mas geralmente na prática não é isso. A pessoa está sempre apresentando o objeto como vista, como canal de bênção. E os romanos fazem esse de amuleto. Então diz pelo que ele é, mas se nós estamos usando coisas visíveis
para identificar a prioridade de Deus nas bênçãos principais, não estão servindo a Ele porque Ele é. Estão servindo pelo que Ele faz, pelo que Ele vive. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Servir a Deus. Vamos analisando versículo por versículo. Porque para mim, ele dizia Paulo, tenho para mim. Quer dizer que eles tinham, irmãos. Paulo, na visão, na prática da vida, ele já sentia o efeito da glória de Deus. Ele dizia assim, ó. Eu tenho para mim que a ardente provação que vem, outras palavras, a aflição que vem para mim, não é para se comparar com a glória que se há de revelar. Por isso que não é só a letra, mas é também a virtude. Não é só a questão da letra, mas também a virtude da palavra. E ele continuou dizendo, né? Com a glória que esse a nós há de se revelar. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. É a esperança, as primícias do Espírito. Já na revelação da palavra, como nós estamos falando, em esperança. Quem está compreendendo? É preciso que compreenda para que viva na informação. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. O que é vaidade? Fazer coisas assim que desagradam. Coisa passageira, né? Você compra vamos analisar. Você compra um sapato novo. Primeiro dia você põe ele com cuidado. Você põe ele vai para qualquer lugar. Então é vaidade. Um carro novo você compra, dali a 3 dias ele já perde muito valor. Vaidade é aquilo que aparece como novo e com o decorrer do tempo vai se desvanecendo. Isso que é vaidade. E toda a vaidade, quando Abel nasceu, ela profetizou, recebi um varão, alcancei do Senhor um varão, o nome dele é Abel, porque esse varão já foi concedido no tempo da vaidade. Tudo é vaidade. Agora tem o excesso de vaidade, é outro tipo. Mas a vaidade, no sentido geral, ninguém escapou dela. Ninguém escapa. Todos têm essa vaidade. Por causa vaidade é tudo aquilo que aparece tão bem conservado, mas de repente é transitório. Vaidade daquela alegria, você se alegra com coisinha pequena porque é nova. De repente aquela alegria, daí uns tempos, já não é mais aquela alegria do primeiro dia. Já a vaidade ela vai se desvanecendo. Vamos analisando bem. A criação ficou sujeita à vaidade. Vírgula. Não por sua vontade, mas por causa do que ele sujeitou. Na esperança em que também a mesma criatura será o que? Libertada da servidão, da corrupção, para a libertação da glória dos filhos de Deus. É como nós estamos comentando sempre, a esperança que não murcha. A esperança que nos leva à firmeza da palavra. Glória a Deus. Esta esperança, irmãos, ela é inimiga da ganância. Glória a Deus. A esperança é inimiga. A esperança é o que testemunha o meio da pessoa. Ore bem, é o meio da pessoa contentar com aquilo que tem. A gente observa pessoas desacatando a Deus. Eu não aceito. Eu não concordo. Deus não concorda. Veja bem, são palavras de insultos contra Deus, porque a salvação ela traz a revelação do tesouro de Deus em nossas vidas. Quem somos nós para falar essas palavras? Mas as pessoas falam muito e tem pessoas que nem ensinam a falar. A gente ouve essas expressões. E na área cristã, às vezes, eu não aceito isto de maneira nenhuma. Porque ele aceitou Cristo
por uma fé, um interesse secundário, pelo que ele faz e não pelo que ele é. Vamos ver isso no capítulo 6 de Timóteo, versículos 7 e 8. Timóteo, 1 Timóteo, 6. capítulo 6, 1 Timóteo. Todos os versículos falam disso. 6, 8, pode ler, pastor? Pode ler. Primeiro 8, né? É. Diz assim: e tendo, porém, sustento com que cumpriremos e desejamos, com isso estaremos contentes com isso. O versículo 7 diz o quê? porque nada trouxe para este mundo e manifestou-se que nada pode nos levar dele. Até a palavra nos ensina que o nosso vestimento, o nosso alimento já não é motivo de nós reclamarmos ao Senhor ou fazer com que a paz seja diminuída através de... Aí, se nós não cuidarmos do que temos, aí já entra a ganância religiosa. Deus enriquece as pessoas, mas todas as pessoas que Deus enriquece requerem humildade. Não quer que a Isso. Olha aí, irmão Flávio, no capítulo 13 de Hebreus, versículos 5 e 6. A epístola aos Hebreus é o que nós estamos comentando sobre o contentamento com aquilo que já temos. Hebreus 13, versículos 5 e 6. A epístola aos Hebreus. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tens. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. O homem. Contentar com aquilo que tem é o maior testemunho que damos da graça de Deus. É a melhor coisa. É contentar com aquilo que tem, porque a melhor coisa Deus já nos deu, que é o quê? A revelação da glória futura. A salvação. E a salvação, ela é um pacote completo. Quem compreende a salvação, ela tem tudo o que precisa na vida. No momento certo, é como o ministério que o Senhor implantou e ele vai investindo. É investimento, não é barganha, é investimento. Por que investimento? Porque ele preparou o investimento desde o princípio. Isso em Efésios 2,10, fala a palavra de Deus, que nós somos feitura dele, criado nele para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras é preparada por Deus, pelo Senhor da glória. Agora nós encerramos aqui, voltando lá para Romanos, no capítulo 8, como nós estávamos comentando, nesse trabalho tão importante que o irmão Leandro disse, demonstrando que, porque em esperança somos salvos. Ponto final. Ora, a esperança, que esse é versículo 24, que se vê não é esperança, porque o que alguém se vê, como esperará, não tem. Então, a visão ocular presente, ela engana a pessoa, ela emociona a pessoa. Agora, a esperança em que não estamos vendo, mas crendo, esta esperança nos identifica como heróis da fé. Está no capítulo 11 de Hebreus, não é? Sobre os heróis da fé. E na sequência da palavra de Deus, né? Versículo 26. Da mesma maneira também o Espírito maiúsculo
Ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o como havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, roubos mais roubos. Então a pessoa ela tem experiência, ela tem o paracleto de Deus no grego, tem o paracleto. Paracleto significa pessoa forte, ajudando uma pessoa fraca. É quando o Espírito intercede por nós, com roubos e mais roubos. Convencendo o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. O Espírito Santo como diz no grego, é a metanoia, né? É a mudança radical de atitude que está conosco, mostrando que somos quem? Filhos de Deus. Pela intercessão. O versículo 16 também fala a mesma coisa. Que o Espírito Santo, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É uma realidade nisso. E concluindo aqui, esse trabalho tão importante, como está escrito no versículo 27, aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito. Isso. Do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Por isso que nós temos que ter bastante cuidado de não criticar alguém quando fracassa. Temos que ter. Porque enquanto a gente está, às vezes, divulgando outra coisa, o Espírito Santo está intercedendo por ele, para que ele se levante. Então, nosso dever é sempre orar pelas pessoas. É uma realidade nesse assunto tão importante dessa boa palavra de Deus. Agora, no versículo 28, diz que todas as coisas, quer dizer, segundo Deus, contribuem para o bem dos que amam Deus, daqueles que foram chamados para o seu decreto. Se os irmãos olharem bem, hoje não dá mais tempo, mas na sequência do nosso estudo, nós vamos comentar sobre as 7 dispensações. E qual dispensação que nós estamos? Ou seja, as 7 condutas em que Deus deliberou a dispensação para que nós sejamos abastecidos pela sua palavra. São 8 alianças e 7 dispensações. Então nós estamos na época da 8ª aliança, e a eterna aliança, e a 7ª também, e a eterna dispensação da graça de Deus. Louva da consciência, da inocência do governo humano, dos patriarcas, e assim se vai. Continuando. E nós estamos enquadrados numa época mais rica de todos. Por isso que Paulo escreveu essas cartas com toda a segurança, demonstrando dispensação. É uma linguagem. A dispensação vem de distribuição. Essa palavra dispensar é distribuir aquilo que Deus tem, e Ele foi distribuindo para nós. É muito lindo a palavra, as dispensações. Tanto que quem presta atenção na palavra de Deus, ela tem motivo de prosseguir sempre naquela esperança, mesmo no momento de lutas, às vezes travadas, mas a fé está sempre em função, por causa dessa promessa que é digna de aceitação. Tem alguém mais que está em dúvida? Nós aprendemos muito. Por que aprendemos, irmãos? Porque, primeiramente, primeiro plano de Deus, nós aprendemos que o primeiro plano de Deus é o quê? E junto com a salvação dele, falta alguma vez? Junto com a salvação, tem todas as bênçãos. No momento exato, Deus encaixa. Você vai encaixando. Então, quem entende o efeito da salvação,
A ansiedade pode acontecer porque somos humanos, mas é mínimo. Fica menos ansioso, porque ele confia no Senhor na glória. É uma bênção de Deus, é o estudo da palavra. Então Jesus virá, e no momento que ele vir, Aleluia! esse povo será o quê? Aleluia! Literariamente. Porque a transformação espiritual está presente. Pode avaliar que aprendizado não é aquilo que algumas pessoas dizem, cada um Deus usa de uma maneira. Não, o aprendizado ele tem um padrão. No capítulo 3 de Filipenses, Paulo está dizendo, com base no padrão. Todos quantos são perfeitos, sinta isto mesmo, têm uma mesma comunhão, um mesmo entendimento. Se sentires alguma coisa diferente, Deus o revelará. Deus o revelará. Agora termina, glória a Deus. Então, as interpretações elas devem ser padronizadas. Hoje eu estava dando uma olhada no Antigo Testamento, as profecias. Isaías profetizou destruição de Tiro. Ezequiel profetizou a destruição de Tiro. E Jeremias a destruição de Tiro. Isaías a destruição de Tiro. Quer dizer que tem aquela corrente de entendimento de profecia que todos falam a mesma coisa. Para não entrar no babilonismo, né? Confusão. Em confusão. Então, essa é a meta de nós aprender cada momento a mais essa boa palavra, a palavra do Senhor. Acabamos fazer a parte das ofertas. Tem alguma dúvida, irmãos? Não. Tem? Não. Qual é a base essencial do ministério de Cristo na terra? Ensinar. E depois de ensinar, fazer o quê? Curar. Isso. Mas primeiro, ensinar. Toda a casa, está lá no capítulo 10 de Mateus, 10 de Lucas, diz: em toda a casa de chegar, direis, é chegado o reino de Deus. Sempre foi assim. Depois que mencionaste o reino de Deus, eu digo: curais os enfermos que lá estiverem, expulsai os demônios, limpai leprosos. Mas primeiramente dizeis, é chegado o reino de Deus, em primeiro lugar. Preciso trazer um caderno, pastor, para mim. Todo crente que se firma na cura divina, a gente não deseja, mas automaticamente ele não persevera. E ele tem uma meta de ir na igreja quando alguém incentiva primeiramente essa doutrina. E é muito perigoso. Todos que se firmam em milagres, porque que se apoiam mais em milagres, eles, biblicamente falando, não perseveram. Entenderam? A primeira palavra dura vai todo mundo embora. Fica só os espíritos. E às vezes a palavra nem é dura. A pessoa interpreta como lá no capítulo 6 de João. Jesus pregou duro para aquele povo? Não. Em parte nenhuma. Só que devido ao entendimento, falta de entendimento, eles disseram: quem pode ouvir esse discurso tão duro? Não era que era duro, era um discurso acolhedor. Está morando no céu, né? Não, ele dizia do seu corpo, do seu sacrifício, a minha carne verdadeiramente comida. E a maioria estava ali só pelos milagres, né? Pelo que via Jesus fazer. Deu exemplo e depois foi saindo de um. Não firma. Não se firma. É preocupante. Senhor Deus, receba a oferta dos teus servos, o tens preparado, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e que assim seja. Amém. E graças a Deus. Quem pode ajudar, ajude aí, basta mesmo copos, né? Pega com amor, com alegria.
com graça em cada coração, assim que Deus preparar, irmãos, Ele prepara tudo antes. Ele prepara tudo antes. Ele prepara tudo antes. Por quê? Aleluia! Por que ele prepara tudo antes? Porque ele é primeiro. Ele é primeiro em tudo. Ele foi o primeiro a nos abençoar, primeiro a nos salvar, primeiro a nos conservar. Ele é o Senhor da glória. Precisamos ouvir a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Aleluia. Os milagres, eles edificam a igreja. Só que os milagres, eles não trazem fundamento apostólico para a salvação. Só um aproximado, só. É uma realidade isso. Vamos já agradecer a Deus por esse trabalho. Vou passar a palavra para a irmã, teus avisos, irmão, já foi dado. Os avisos ali é os que sempre, não é? Hoje estamos aqui amanhã em Antônia, depois Itaílson, na quarta, Itaílson, na quinta doutrina, a sexta oração, sábado o irmão André, e assim se vai. Domingo já foi a ceia do Senhor, então vamos agradecer a Ele por esse trabalho maravilhoso nessa palavra. Noite, Senhor, querendo Deus, continuaremos com os comentários. Vou comprar o caderno e trazer para você. Traz o caderno, anote bem. Por quê, irmãos? Você lê um texto e prega um versículo é a coisa mais perigosa que tem. Sim. Cada versículo que você lê deve ser interpretado para não passar por cima e não ficar uma visão parcial. A pregação rasa, né? A pregação é parcial, rasa. Ela não fica com o encaixe, o efeito que a palavra de Deus traz. Então, tem porque sim e porque não. É a explicação da verdade. Aí não vai o caderno, é importante. Tem que aprender. Temos. Mas para aprender, irmãos, tem que ser humilde. Sim. Porque um costume errado, 20 vezes praticado, se a pessoa só pode deixar aquele costume se ela for humilde. Porque se torna uma verdade, conquistamente, né? Senhor, nosso Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso, apresentando o caminho dirigente, apresentando o Senhor da glória, nossa irmã também, Senhor, que está aqui na frente desse trabalho, nossa irmã Ivone, Senhor da glória, e todos nós cooperando com ela, na virtude divina, Senhor, da tua graça maravilhosa, santa e poderosa, meu Senhor, de poder e de graça, os irmãos que estão internados, os que estão passando por grandes dificuldades também. Meu Deus, te apresentamos também a nação de Israel e os demais nações também, que venham reconhecer a Ti como o único Salvador, ó Deus e Pai, a Tua graça maravilhosa, o nosso